Bom, a gente continua falando sobre a guerra com o convidado agora, falando sobre os desdobramentos do conflito, a possível liberação dos brasileiros, essa pausa que Israel faz para uma possibilidade de ajuda humanitária. A gente conversa agora com o professor Dr. Bruno Pasquarelli, de Relações Internacionais. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Thiago. Agradeço enormemente o convite. Nós que agradecemos. Bom, professor, começando pela situação dos brasileiros, o senhor acha que nesse processo inteiro houve falha diplomática, dificuldades de conversa com Israel, ou é algo que não tem muito o que se fazer, é um processo natural e em algum momento os brasileiros vão sair, como há expectativa nos próximos dias? Olha, essa é uma questão muito interessante, né? Realmente, toda a diplomacia, ela envolve diversos fatores e estados que estão envolvidos nesse processo, né? Então, não é realmente um processo simples. O Brasil precisa negociar especificamente com Israel, o Brasil precisa negociar também com o Egito a libertação desses reféns. Indiretamente, o Brasil negocia por meio do Catar com o Hamas. Então, não é um processo simples. É um processo realmente que tem outros países envolvidos também, que querem também libertar as pessoas que estão ali no território da Palestina, né, como, por exemplo, a Itália, a Escócia, diversos países que têm ali pessoas naquela região. Então, realmente é um processo muito complicado. A diplomacia brasileira tem agido, né, basicamente tem muitos servidores trabalhando especificamente para esse caso. A gente tem notícias sobre isso, né, que ficam dia e noite trabalhando especificamente nesse caso. Então, a diplomacia brasileira tem trabalhado muito bem, só que as dificuldades são enormes, né? Porque é necessário dialogar com o Egito, que tem receio das pessoas entrando ali no seu território. O Egito, por exemplo, abertamente diz que caso ele libere a fronteira, a entrada dessas pessoas, alguns terroristas do Hamas podem entrar. O Egito diz também que não sabe o que fazer com os palestinos que entrariam naquele território. Então, realmente é muito complexo, né, essa negociação, e ela envolve também o próprio Hamas nesse sentido. O Hamas, ele tem utilizado pessoas como escudos humanos, né, e isso gera consequências para essa negociação também. E, professor, em relação a essa pausa que a gente já noticiou aqui, Israel vai fazer pausas durante o dia para uma sequência de ajuda humanitária. Isso pode indicar que há alguma possibilidade de uma conversa, inclusive, com o próprio Hamas para se chegar a algum tipo de acordo? Porque nós já destacamos também que o Catar, os Estados Unidos e Israel estão conversando nessa tentativa de saber o que é possível fazer em relação aos reféns, professor. Olha, essa é uma questão interessante, né? Nós temos a possibilidade de um cessar-fogo que atualmente eu não vejo no horizonte, e nós temos as pausas humanitárias, né? O cessar-fogo, quando a gente aborda o cessar-fogo, ele envolve especificamente uma negociação muito forte entre as partes, né? Que precisam delimitar o prazo do cessar-fogo, quais são as condições do cessar-fogo, quais são os objetivos. Então, realmente, um cessar-fogo ainda está muito longe de qualquer conclusão. Enquanto isso, é necessário negociar essas pausas humanitárias, né? A pausa humanitária, ela acaba sendo extremamente importante, primeiro, para fazer com que aquelas pessoas que estão no norte da faixa de Gaza deixem aquela localidade e passem aí para o sul da faixa de Gaza. Então, Israel disse que vai enviar um sinal de 3 horas antes para que aquelas pessoas possam se preparar e passar ali pelo caminho aberto, né, pelo exército israelense. E também para a chegada de mantimentos, né? Então, existem pessoas que não vão querer deixar aquela região do norte da faixa de Gaza, então é necessário chegar, por exemplo, remédios, comidas, né, para que aquelas pessoas realmente sobrevivam de alguma forma, porque a gente sabe que elas estão realmente em uma situação muito complicada. O que a gente tem ouvido, né, de acordo com as autoridades, né, tanto israelenses quanto estadunidenses, é que os Estados Unidos, especificamente, estão tentando ampliar essa pausa humanitária. A pausa humanitária que vai levar em torno de 4 horas. Os Estados Unidos estão tentando negociar junto com Israel uma pausa humanitária maior, que às vezes pode levar dias, né, e não somente 4 horas. Isso realmente seria muito mais benéfico para aquela população que precisa deixar a região ali do norte da faixa de Gaza. Ô, professor, mais uma colocação. Desde o início da guerra e nos primeiros 15 dias, a guerra já completou um mês,
Havia a possibilidade, a discussão sobre a entrada de outros atores nesse conflito e, por enquanto, não temos uma indicação de que isso possa acontecer, ou que já esteja acontecendo. Tem muita coisa de bastidor, mas, enfim, nada comprovado ainda. A senhora acha que isso pode indicar que a guerra não terá uma duração mais longa ainda ou não? Tiago, tem vários fatores envolvidos nesse processo, né? Primeiro, eu não vejo o Netanyahu, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, como uma pessoa que quer parar com a guerra. O Netanyahu depende muito da guerra para permanecer no poder. Então, não necessariamente essa guerra vai ser curta, né? Eu acredito que ela vai se prolongar por um tempo. Agora, sobre a entrada de outros estados e atores nesse processo, realmente eu não vejo como interesse de nenhum desses atores entrar. O próprio Irã, né? O Irã que financia o Hamas, o Irã que financia o Hezbollah, mas o Irã não tem interesse de entrar nessa guerra, porque realmente uma guerra entre Irã e Israel seria uma guerra catastrófica para a região, para o Irã, que já tem uma economia muito, muito debilitada, porque caso o Irã entre na guerra, ele chamaria os Estados Unidos para entrar na guerra também. Outros países, como Catar, como Jordânia, como Arábia Saudita, têm tentado uma solução mais negociada, que não a guerra. São países que querem uma maior proeminência no plano internacional, principalmente a Arábia Saudita, que tem tentado transmitir uma visão mais positiva do seu regime, né, da sua governabilidade, digamos assim. Então, a gente tem os países do Oriente Médio não desejando a escalada do conflito. Então, é um conflito que cada vez fica mais relacionado a Israel, especificamente, né, e ao grupo terrorista Hamas. Professor, uma informação mais nova que a gente acaba de receber, que um avião brasileiro já foi autorizado a pousar na cidade de Al-Arish, perto da faixa de Gaza, justamente para resgatar, para trazer de volta os brasileiros. E ainda há uma divergência em relação a quando que isso se dará, mas ao que tudo indica, eles podem deixar a faixa de Gaza amanhã, embarcar no sábado, chegar ao Brasil no domingo. Como é um avião menor, é um avião da presidência, possivelmente esse avião fará uma escala na Europa, Portugal, por exemplo, como outros aviões já fizeram. Isso indica, professor, que é um processo que vai chegar ao fim e houve, então, esse avanço não só da diplomacia, mas também da atenção das autoridades de Israel em relação ao Brasil. Com certeza, né? Esse foi um processo de a libertação das pessoas ali, né? Não dos reféns, né, do caso de Israel, mas dos palestinos especificamente da região. A libertação vem ocorrendo paulatinamente desde a abertura da fronteira, mais ou menos 10 dias atrás. E a gente vê que houve todo um processo, porque existe quando a lista de pessoas que estão ali na Palestina chegam para o Egito e chegam para Israel, ambos têm que analisar quem são essas pessoas, se não tem nenhuma ligação com o grupo terrorista Hamas. Então, é necessário toda uma pesquisa por parte desses países para saber realmente quem são essas pessoas. E a gente tem diversos países que conseguiram trazer antes, né, ali as pessoas de nacionalidade que estavam ali no território palestino. E o Brasil consegue, com isso, uma grande conquista com a sua diplomacia para trazer essas pessoas de volta. O Brasil que tem auxiliado também outros países da América Latina nesse sentido. E sim, é um grande avanço para os brasileiros em geral, né, e para tirar as pessoas que estão nessa situação de calamidade ali naquela região. Professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, como sempre. Grande abraço, até a próxima, professor. Grande abraço, Thiago, é um prazer enorme participar.